Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e hoje eu tenho um estudo um pouquinho complicado aqui para fazer com os irmãos, mas ele vai trazer um entendimento glorioso. Ontem eu estava ouvindo o pastor Jefferson Neto e eu vou tentar colocar o link do estudo que ele fala sobre também a Babilônia aqui no canal. Eu não vou pôr o vídeo não, vou pôr o link, vou tentar colocar o link do vídeo ligado a esse estudo, porque ele destrincha muito bem esse assunto, apesar de ser bem cansativo, e você precisa realmente estar muito em comunhão com Deus para entender, mas despertou algo tremendo e hoje eu quero trazer para os irmãos aqui o que está para acontecer. E eu só vou trazer esse estudo aqui, eu vou tentar trazer esse estudo, peço inclusive aos irmãos que tenham paciência comigo, porque eu anotei num papel muita coisinha para tentar ser o mais resumida possível, mas a gente vai ter que ler muita Bíblia. E pode ser que eu vou ter que pegar algumas orientações que eu tenho aqui no telefone do lado. Então, entre um texto e outro, eu vou querer ler alguma coisinha e aí eu vou ter que voltar a página no telefone. Talvez eu vou ter que procurar por 2 segundos alguma coisa. Então, é necessário um pouquinho de paciência, mas por quê? Por que eu vou trazer esse estudo aqui? Porque, com o passar dos dias, a gente vai vendo desenrolar das coisas que estão acontecendo no mundo. Para quem está no mundo, para quem é ímpio, para quem não lê Bíblia, para quem é só um religioso, seja ele de qual religião que seja, o mundo está um caos, está bagunçado, tem muita coisa estranha acontecendo, algo ruim está por vir, tem gente que diz que não, está melhorando. Então, assim, a gente vê muita confusão no meio da cabeça das pessoas. Mas para quem tem observado as profecias, para quem tem estudado essas coisas, você já vê que não é bem assim. O negócio está muito bem organizado, mais do que a gente imagina. E é em cima disso que eu quero trazer uma chocante revelação aqui hoje para os irmãos. E o intuito disso é simplesmente motivar você para buscar com toda a sua força a sua santidade. Orar todos os dias, nem que seja por um pouco de medo também, porque o medo é uma coisa importante. Se a pessoa não tem medo, ela faz qualquer coisa, ela morre. Olha só, você quer um exemplo? Você vê esses jovens aventureiros que gostam de escalar montanha, descer cachoeira, flutuar não sei aonde, caminhar em corda e etc, etc, etc. Essa turma não tem medo de nada não, pegar onda de 10, 15, 30, 40 metros de altura. Teve um filme que eu assisti, que eles iam só buscando esportes extremamente radicais, coisa impossível. Abriu o filme com eles indo para o meio do oceano, não sei de qual oceano, era onde tinha as ondas mais altas num determinado dia do ano, num determinado período, e eram ondas de 30, 40 metros, aí tinha um monte de barquinho, iate, né, ali naquela região, e os caras que se jogavam nas ondas de 40, 50 metros de altura. E aí saía com costela quebrada, perna quebrada, tinha gente que estava morrendo e etc, etc. Então, assim, se uma pessoa não tem medo, ela tá correndo o risco de morrer. Né? Você vê, por exemplo, uma aranha caranguejeira, aquela coisa asquerosa, ela por si só é feia. Eu tenho fobia de aranha. Eu nunca que eu iria me aproximar de um animal daquele. Tem quem não tem medo, tem quem pega, tem quem brinca, tem quem olha. E se é um animal venenoso e pica essa pessoa, ela morre. Né? Então, assim, o medo, ele é uma defesa natural do homem. Então, se a gente começa a entender a história, se a gente começa a entender o que está acontecendo e começa a ter uma ponta de medo, a gente tende, né, diante de Deus, a buscar Deus. Senhor, eu estou com medo, eu estou realmente com medo do que está para vir. E ali o Espírito Santo, né, conhecendo o teu coração, esse medo ele vai transformar em temor. O temor, ele é um sentimento nobre. O medo, ele é um sentimento de defesa, mas o temor é um sentimento nobre. É onde a gente vê os santos, a noiva de Cristo não tendo exatamente medo, mas o medo que foi transformado em temor. Temor é medo misturado com respeito, com consciência do que está acontecendo, do que vai acontecer e do que você tem que fazer e do porquê que coisa tal vai acontecer. Nós
Quando temos temor a Deus, a gente entende o porquê que Deus vai permitir que aconteçam todas essas coisas. Principalmente quando a gente vê o que se está fazendo no meio desse ambiente. É muito pecado. E eu vou ler isso aqui com vocês, a gente vai conversar. Então Deus, por ser justo, ele não pode deixar batido, passar batido. Mas ele vai fazer cada pecado ser prestado em contas diante dele um dia. Amém? Então, meus amados, eu fiquei perplexa com mais essa informação e eu tenho dever de passar para os irmãos com fatiga, não vou mentir para os irmãos, orem por mim, eu estou precisando de fôlego, de força, mas o Senhor é grande, grande é o Senhor para com todos nós. Então isso vai acender em você mais um motivo para você fazer o seu melhor para subir no arrebatamento, porque se você ficar, principalmente se você mora na Europa, tá? Mas no mundo inteiro, se você ficar, vai ser uma coisa extremamente terrível. Não tem como descrever o que está vindo pelo mundo. Amém? Então nós vamos começar a falar algumas coisas aqui no Apocalipse e Daniel. Hoje nós vamos ver Apocalipse e Daniel. Então, para você que gosta muito de estudos proféticos, te prepare, aperte o cinto que a gente está entrando aí nessa nova aventura. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Eu quero começar lendo os textos e mano a mano que a gente for lendo, a gente vai conversando, porque é o Espírito Santo quem vai guiar esse estudo. Então eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 17. Hoje nós vamos ter que identificar alguns personagens que vão fazer parte na grande tribulação. E vamos tentar identificar como que eles vão ser julgados. Amém? Então nós vamos começar com a descrição da grande meretriz. A grande meretriz. Eu quero pegar essa base aqui dentro do que eu tenho hoje. Olha só, vamos ler 17 de Apocalipse. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Meus amados, muitas águas no livro de Apocalipse significa povos, tribos e línguas. E toda vez que a gente vê o personagem mulher, ela pode ser descrita como prostituta, grande meretriz ou também simplesmente como mulher. Mulher, sem nenhum outro adjetivo, faz parte da igreja. Então, toda vez que a gente vê mulher, um ser que aponta para um personagem mulher, a gente vê o sistema religioso, igreja, tá? Então tem as igrejas, né? Tem a mulher, que a mulher, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, a mulher dera à luz a um varão, o varão foi arrebatado para o céu, a mulher então foge para o deserto e o dragão procura perseguir o restante da sua descendência. Então a gente vê a descrição da igreja de Cristo que foi arrebatada para o céu, porque Jesus ele não foi arrebatado quando ele apareceu depois da ressurreição, ele foi assunto, ele foi levado devagar para o céu. E a gente já tem esse estudo aí em outros vídeos, eu não vou voltar atrás, mas só para deixar uma deixa para os irmãos, para a gente não se confundir. Então a gente vê essa mulher, né? Você vê lá em Mateus capítulo 24, as 10 virgens, né? Então a mulher como um símbolo genérico no livro no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, é igreja. E igreja também tem a igreja chamada igreja prostituta. E a grande meretriz, a Babilônia, é um sistema religioso que nós vamos ler aqui, nós vamos identificar ele muito facilmente. Olha só. Vem, mostra-te aí o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, muitos povos, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vinho da sua devassidão. Se é um sistema religioso, como aqui está sendo descrito, essa devassidão dela foi as heresias que ela praticou contra Deus e contra o povo de Deus. Amém?
Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Presta atenção, esta mulher, ela está montada em uma besta. Então, nós estamos vendo dois personagens. Presta atenção. Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta é um personagem que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí ele volta para falar, achava-se a mulher, agora ele fala do personagem mulher, então é uma mulher montada numa besta. Então eu acredito que é um reino religioso montado num outro reino, apoiada num outro reino. Prestem atenção. A mulher, ela estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meus amados, no livro de Apocalipse você vê certas cidades, certas localizações geográficas, e elas representam, no meu entendimento, o principado, a potestade que rege aquela determinada região geográfica. Se você vai ver, a Babilônia foi um reino de muita prostituição, foi um reino de confusão, foi um reino de bagunça, de divisão, de adoração de muitos deuses e etc, etc, etc. Então, principado, potestade que rege o reino espiritual chamado Babilônia, é um principado que só faz confusão. Basicamente, estamos falando aqui então de um principado que representa determinado reino. E aqui você vê que a mulher por si só se chama também Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes, quer dizer, esse sistema religioso por si só é mãe de chamadas meretrizes e das abominações da terra. Então você vê caos total, você vê abominação, você vê absurdos contra Deus. E na fronte da mulher estava escrito esse mistério. É um mistério. Amém? Essa mulher, ela é vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Vamos com calma. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, a admirei com grande espanto. Esta mulher, esta prostituta, esta grande meretriz, ela já estava embriagada com o sangue dos santos, com os testemunhas de Jesus, amém? Então ela foi responsável pela morte de milhares de santos do Senhor Jesus. A gente já sabe quem que é, mas vamos conversar com calma. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Então, você vê dois personagens nesse texto. O anjo, então, vai dizer o mistério da mulher e da besta. Vamos prestar atenção. Que tem as 7 cabeças, aí ele volta na besta. A besta tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, essa besta, de certo modo, ela está sustentando a mulher. Ok? A mulher está literalmente montada nessa besta. Então, de certo modo, a besta, ela sustenta esta mulher por um tempo. Vamos prestar atenção. A besta que viste era e não é. A besta que viste, ela era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Amados,
Essa besta, quando você lê esse texto de primeira, de segunda e de terceira, você vê claramente os papas. E vários estudos aí na internet estão mostrando os papas, porque são 8 reis, um caiu, outro tá, mas quando tiver vai durar pouco, e ele vai entregar o poder para o 8º, que vem do abismo. E aí você vê a gente até olhando, né, o papa, aquele papa que morreu, Paulo II lá, dizendo que ele vai reencarnar, mas não vai ser ele, vai ser um demônio. E eu fico de olho nesse estudo, eu não vou abandonar em maneira nenhuma. É um estudo que vale a pena levar em consideração. Por que, Ana Paula? Porque a palavra de Deus nos diz que as coisas não são reveladas, mas em parte. Então, por mais que a gente bata em tantas teclas, e é inclusive por isso que eu estou trazendo esse link do estudo do pastor Jefferson, né, a Babilônia. Por quê? Porque eu acho que é bacana você ter uma visão geral. Você tendo uma visão geral, você vai ver com o passar do tempo desenrolar do sistema e você vai começar a montar esse quebra-cabeça. Eu, Ana Paula, tenho certeza, pela fé e pelos estudos que o Senhor já nos trouxe, que nós não vamos ver esse cenário acontecendo na prática, mas a gente já está conseguindo ver ele sendo montado e muito bem montado. E então, o que isso traz no meu coração? Temor e fé, porque realmente a palavra de Deus é verdadeira e realmente o mundo está se preparando para o que está por vir. E se eu vejo isso, eu também me preparo para partir antes que essa batata queime, digamos assim. Então, olha só. O anjo porém me diz: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste, ela era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então, quando você fala, Senhor Jesus, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, isso é errado, porque o teu nome, se ele tiver que estar escrito, ele já foi escrito desde a fundação do mundo. Deus fundou o mundo e escreveu o nome de quem vai para o céu no livro da vida. E ele risca vários nomes. Tá? E são outros estudos, ok. Mas quem não tem o nome escrito, eles vão admirar a besta, que era e não é, e ela aparecerá. Aqui está o sentido: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Agora, amados, queridos, a gente vê claramente aqui nos estudos passados aí a conversa dos papas. Aí a gente conversa, ó. Os 10 chifres, né? E chifre no livro de Apocalipse significa reinos. Então eu poderia dizer, os 10 reinos que viste são 10 reis. Olha lá. Os quais ainda não receberam reino. Você vai ver então que tem 10 reis que ainda não receberam reino. Mas recebem autoridade como reis. Eles ainda não receberam o reino próprio dito, mas eles recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então vai ter um período que eles vão literalmente receber autoridade como reis. Nesse momento eles já são reis, eles não receberam ainda o reino, mas eles já são reis, mas eles vão receber autoridade juntamente com a besta durante por 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Eles vão entregar para a besta o seu próprio poder, porque eles têm um só pensamento. Olha só, eles vão pelejar contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Então o Cordeiro vence esses reis, mas esses reis vão vencer os santos. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, olha aqui eu voltando, né, falando que a besta surge de muitas águas, né? E aqui ele fala que são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz.
Oh, peraí, Ana Paula, aqui tá o pulo do gato. Então você vê claramente que a tal besta, ela vai literalmente odiar a meretriz. Peraí, Ana Paula, primeiro a besta tá suportando a meretriz que tá montada em cima dela. Depois a besta vai passar a odiar a meretriz? O que isso aqui significa, Ana? E a farão devastada, e a despojada, e vão matar, vão acabar com a mulher. Vão despojar, vão devastar ela. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, o executa. Desculpa, irmãos, eu estou tão empolgada que eu estou lendo tudo embolado. Eu vou ler de novo. Falou-me ainda, as águas que vistes, ó João, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a mulher. Então, esses 10 reinos e a besta odiarão a mulher. E a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora vamos tentar entender. A mulher, então, é literalmente uma cidade. Se você observa, aqui tem muita informação e João ele pôs tudo num pacotinho pequeno. Mas a mulher, tá? Esta mulher, deixa eu ver aqui, ó. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. O anjo fala dos 2 personagens ao mesmo tempo, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então a besta tem 7 cabeças e 10 reinos, ok? E ela leva a mulher, ela sustém a mulher. Amém, meus amados? Olha só, a besta que viste é e não é, ela está para voltar, ela vai aparecer de novo, mas ela vai caminhar para a destruição. E aqueles que habitam na terra, que não tem o nome escrito no livro da vida, amam a besta. Amém? Já a mulher, a meretriz, tá? Ela, como é que ela é? Ela tá montada numa besta. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se então a mulher vestida de púrpura, que é aquele vermelho quase roxo, e escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro transbordante de abominação e com imundícias de sua prostituição. Está escrito na fronte da mulher Babilônia. Então você vê que ela tem uma raiz babilônica. Essa mulher, essa meretriz, essa grande prostituta, ela traz consigo cultura babilônica, costumes e hábitos babilônicos. Agora eu vou tentar falar aqui uma coisa sem ler. Se você pega a Igreja Católica Romana, se você vai até lá no Vaticano, se você visita a cidade de Roma, se você caminha numa praça onde tem as embaixadas, inclusive a embaixada brasileira, e eu estive lá porque eu moro na Itália, e toda vez que eu tenho que resolver problema de passaporte, eu tenho que ir nessa embaixada, e você então caminha ali naquela região, você vai ver todas as praças, várias delas, a cidade de Roma, Roma Central, repleta de símbolos pagãos. Pirâmide, e não é a pirâmidezinha que eles construíram de cimento e tijolo da cabeça dele, não, eles pegaram do próprio Egito a pirâmide e trouxeram e colocaram ela na cidade de Roma, e ela tá toda, você vai ver essa pirâmide, ela é cercada eles colocaram uma cerca de ferro, é tipo uma vila, uma praça, e ali não entra ninguém, eu não sei se entra, mas é um lugar fechado, não é um lugar aberto que todo mundo rodeia aquela pirâmide, ela tá fechada. Você vai ver obeliscos para tudo quanto é lugar na cidade de Roma. E eu tive essa honra, porque eu falo que é uma honra porque eu fui testemunha ocular da perversidade, da devassidão da Roma.
Você vê, por exemplo, eu vi um obelisco, ele é bem alto, devia ter uns 20 metros de altura, ele está numa praça. Se você já conheceu a Itália e foi a Roma, vai ter os consulados, né? Tem consulados de vários países, e do lado de dentro tem uma praça bem grande, com fontes e tal, com aquelas estátuas lá de leão botando água e tal. E nessa história tem essa que tem um obelisco. E quando você olha esse obelisco, ele está todo gravado com escritos egípcios, com aqueles símbolos egipcianos, inclusive o olho de Horus, está lá, basta ir lá, você vai ver. Eu não tenho a foto porque eu não fiz, mas tem. E se você vai dentro do próprio Vaticano, a gente vê aí, basta buscar a imagem no Google do Vaticano, você vai ver o obelisco, você vai ver escritas egípcias, você vai ver aquele chapéu que o Papa coloca como uma boca de um peixe, né? Eu não sei o nome daquele chapéu que ele coloca, aquele chapéu longo. Aquilo ali é uma adoração a um deus pagão, que eu já não vou lembrar mais o nome, eu não vou nem chutar aqui para não fazer bruta figura diante dos irmãos. Você vai ver uma região onde eles celebram missa, e mostra muito na televisão que a escada, você vê o troninho do Papa vermelhinho, aí tem uma escadaria gigante, e logo mais embaixo tem um bando de onde se assentam os cardeais, os padres e a turminha toda deles lá. E aquela escada é uma conquilha, como é que fala? Concha, uma concha de mar, representando uma deusa pagã, acho que é a Isis, eu não sei o nome da cristiana, da mulher. E você vê Roma infestada de simbologia do Egito, da antiga Babilônia e dessa turma toda aí do passado. Então isso é só um abre aspas. E você, estudando a história do catolicismo, você vai aprender que o catolicismo ele copiou dos povos pagãos hábitos, festas e costumes. Para quê? Para ganhar aquele povo. Por quê? Porque eles foram o Império Romano também. Eles tiveram o Império Romano. Então eles foram se adaptando a modo deles, a religião católica romana, para agradar aos pagãos, porque aí os pagãos vinham com mais facilidade. Você vê, por exemplo, aí a festa do Natal, com a árvore de Natal, pinheirinho, né? Que é tudo coisa paganizada. E você vai ter que estudar um pouquinho sobre a religião paganizada do catolicismo. Você vê, por exemplo, na hóstia, quando o padre ou o papa, muitas das vezes, levantam a hóstia para apresentar na missa, e a hóstia ela tá dentro de um negócio que eu esqueci o nome daquele troço lá, mas eles levantam, né? O padre ele levanta a hóstia na hora dele consagrar ela para a igreja, e ela tá dentro de um negócio que parece é de ouro, normalmente esse troço é de ouro, e ele tem o símbolo do sol. Então você vê, a ideia que eles querem passar para o povo ignorante é que a hóstia, né, o corpo de Cristo que brilha, a glória de Deus, então parece, mas se você olha bem é o sol. E você vai ver o olho que tudo vê, você vai ver o triângulo, e você vai ver símbolo de paganismo na igreja católica e as festas católicas, a introdução dos santos. Por exemplo, antigamente tinha a deusa, você vê a história da Babilônia, aí tá contando, o pastor Jefferson, ele conta isso muito bem. Eu não tenho capacidade para contar para os irmãos a história da Babilônia, mas eu sei que teve um rei, tá? Esse cara aqui casou com a própria mãe, aí não sei, parece que foi um tio dele, matou ele porque ele era extremamente perverso. A mãe, para não cair, né, de popularidade no meio do povo, o que ela fala? Ela fala que o filho dela agora não morreu não, ele foi levado para o céu e era um deus. Aí ela chama ele de um planeta que eu não lembro o nome, porque eu para nome não presto. E ali ela fala então que o filho dela passou a ser um deus, e ali então ela estipulou sacerdotes para cultuar o povo, né? E ela sabia da história de todo mundo, porque o sacerdote contava tudo para essa mulher. E hoje a gente vê essa mulher, a estátua dela com uma criança no colo. Ela tá lá em Nova York, é a mesma mulher. A Bíblia chama ela de Rainha dos Céus, e você hoje vê ela como a chamada Nossa Senhora com o menino Jesus no braço. Mas se você vai olhando as simbologias dessas estátuas, você vai ser levado à simbologia pagã da época da Babilônia. Então a Igreja Católica arrancou a mesma deusa,
tá? Com esse Deus, hoje chama de Maria com Cristo, mas na realidade é uma deusa pagã. Você vê também, aqui tem muito aqui na Itália, e no Brasil tem demais também essas fotos de Jesus, em que ele aponta o dedo para um coração e levanta uma outra mão para o céu. E você vê várias vezes Jesus e Maria com essa postura. Levanta uma mão para o céu e outra mão eles apontam para o peito. Se você for olhar a foto de Bafomé, que é um demônio dos Illuminatis, é o demônio Satanás dos Illuminatis, representado por Bafomé. Ele tem uma mão levantada e uma outra mão apontando para o peito. Então você vê a Babilônia, né, com a sua riqueza de prostituição cultural, sendo entronizada na besta, na grande meretriz, e eles estão caminhando junto. É isso que aqui eu estou vendo claramente. Eu espero poder passar isso para os irmãos na minha ignorância, na minha confusão de falar. Então você vê o texto do Apocalipse, capítulo 17, ele fala da grande meretriz. O foco desse texto é para a grande meretriz, que carrega com si uma bagagem de cultura antiga, babilônica. E aqui você vê ela vestida de vermelho e de púrpura. Se você olhar o Vaticano, ele está todo vestido de vermelho e de púrpura. É uma coisa absurda. Basta ver qualquer foto no Google aí do Vaticano, você vai ver vermelho e púrpura para tudo quanto é lado. Você vai ver ela adornada de ouro e pedras preciosas. Basta você ver as coroas, eu não sei, né, do Papa. São adornadas de pedras preciosas e pérolas. Você vê, eles fazem até coleção. Você vê anel, você vê coroa, você vê não sei o que, tudo adornado de joia. Você vê o Vaticano banhado de ouro. Então é extremamente rico. O Vaticano, ele está assentado em 7 colinas. Na cidade de Roma, ele foi feito baseado em 7 colinas. Então você vai vendo aí as características. Mas a besta, Ana, nessa besta que a gente vê, e até então eu sempre observei ela muito como a chamada besta religiosa, e eu julgava ela junto com a meretriz, e eu achava que era uma coisa só. Mas aqui a gente começa a ver uma descortinada do assunto, quer dizer, vai aprofundando. E olha só, eu gostaria de mostrar para vocês essa besta que tem 7 chifres e como é que é, meus amados? Desculpa, né? A gente empolga. 10 chifres, que são os reis, né? E 7 o quê? Aqui eu esqueci o que é. Tá aqui. 7 cabeças e 10 chifres. Ok? Olha só, vamos ler só mais um pouquinho para terminar de destrinchar esse assunto. A mulher, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e também da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, ela era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Então aqui ele fala da mulher. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. O Vaticano está apoiado em 7 montes, ok? Eu não lembro o nome deles, Filmino, tem uns nomes lá. São também 7 reis. Dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Então são 7 reis também, são 7 montes e são também 7 reis. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então a mulher está sentada sobre 7 montes, que são também 7 reis, e a besta também, tá? E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Quer dizer, esse rei, ele vai tomar lugar aos demais. E a Bíblia fala que o 8º rei procede dos 7 e caminha para a destruição. Agora vamos prestar atenção aqui. Eu quero tentar ir lá com os irmãos no livro de Daniel. Vamos ver se eu consigo aqui, porque como eu disse, esse é um estudo muito delicado, e a gente precisa ver com calma. Olha só.
Daniel, no capítulo 7, ele teve um sonho de 4 animais. Presta atenção. Lembrando que o quarto animal é chamado de besta. Eu quero ler com os irmãos Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Olha só, 4 reinos vão subir do mar. O que é o mar? Povos, tribos e línguas. Vamos casando as informações. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes. Um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu, Daniel, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes e de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram entre ele, e tinha 10 chifres. Presta atenção, Daniel está vendo 4 reinos. O último tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Nesse chifre haviam olhos como de olho de homem e uma boca que falava insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Aí Daniel viu isso tudo, não entendeu nada, ficou perturbado, então pediu o entendimento. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E agora eu vou ler isso aqui para que os irmãos vejam que a própria Bíblia se explica por si só. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Quer dizer, no final de tudo isso, quem vence é Jesus e os seus. De eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que os sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos,
e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Amados, esse ancião de dias é Jesus, viu? Porque você vê ele aqui fazendo justiça. Ele fazia justiça, ele fez justiça aos santos. Então é Jesus. E você vê que ele domina também. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Os 10 chifres serão 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Aqui nós estamos vendo Daniel. E quais são os reinos? Você vê lá os primeiros 3, e a gente vai destrinchar isso aqui ainda. E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Então esse primeiro vai abater os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí se você vai lá em Apocalipse, capítulo 12, você vai ver Deus protegendo a herança da noiva por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Mas você vai ver no final os mesmos santos sendo perseguidos e decapitados pelo anticristo. O anticristo ele vai perseguir a herança da igreja que foi arrebatada por 3 anos e meio. E no final ele vai ter vitória sobre os santos. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios serão e lhe estabelecerão. Se você volta lá em Apocalipse, olha só. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é também ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. E você vê aqui em Daniel falando que o reino o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele vai devorar toda a terra, vai pisar os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai magoar os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos, quer dizer, a carnificina, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas depois se assentará o tribunal para te tirar o domínio, para o destruir e construir até o fim. É Jesus acabando com o anticristo. O quarto reino é o reino do anticristo. É o levantar do anticristo. Agora eu quero ler com os irmãos aqui, rapidinho, só para dar uma base bem geral que eu escrevi, sobre esses 4 reinos. Tá? São 4 reinos, são 4 animais. A própria Bíblia explica quem são os 4 animais, mas eu quero aqui puxar na história. E os irmãos que estudam muito sobre profecias, o livro de Daniel, o Apocalipse, vão entender o que eu estou dizendo. Se você não entende, nunca estudou a respeito, você vai ter uma ideia. Olha só, a Bíblia fala de 4 animais. A Bíblia fala do leão, do urso, e a Bíblia fala do urso, leão e leopardo, ok? E o quarto animal é chamado besta. Olha só, o leão, quem é o animal leão? O leão foi o reino da Babilônia, comandada por Nabucodonosor. A cabeça de ouro foi o reino mais rico de todos os tempos. Leão com asa de águia. Leão considerado o rei dos animais. A águia, a rainha. Este animal é um leão com asa de águias. Olha só, um reino extremo, representado pela rapidez de conquista. Mas a profecia dizia que as suas asas seriam arrancadas. Seu poder lhe seria retirado. Então a Babilônia perdeu seu poder e foi
conquistada pelo urso, com 3 costelas na boca. Foi o segundo império mundial, o chamado Médio-Persa. Houve uma união entre a Média e a Persa e eles conquistaram o mundo, tirando o poder da Babilônia. Levanta-te e devora muita carne, por isso as 3 costelas em sua boca, pela voracidade na conquista da Líbia, do Egito, da Babilônia. Quando diz que um dos seus lados se levantou primeiro, quer dizer que a Pérsia se destacou primeiro e depois eles se uniram e criaram mais força e dominaram o mundo. Então, o segundo império do mundo foi o Império Persa, ok? O leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Uns dizem ser o antigo Império Romano, outros dizem ser a antiga Babilônia, uma vez que ela não desapareceu do mapa. Olha só o que foi o chamado Império Romano. O Império Romano, o que foi o Império Romano? O Império Romano, ele conquistou o quê? As terras da antiga Babilônia. As terras da antiga Babilônia. Foi também chamado o Império de Ferro. Roma, ela teve na sua base o ferro. As lanças eram de ferro, os escudos eram de ferro, a proteção das armaduras dos soldados era de ferro, tá? E a chamada Idade do Bronze? Por que você está falando de bronze, Ana Paula? Presta atenção. A Idade do Bronze é um período da civilização no qual ocorreu o desenvolvimento desta liga, que é uma mistura de cobre mais estanho, forma o bronze. Iniciou-se no Oriente Médio em torno de 3.300 antes de Cristo. Veja a história da conquista de Alexandre o Grande por todo o Oriente Médio. Alexandre o Grande conquistou Afeganistão, Paquistão, Babilônia, pelo deserto do Irã, Arábias e Mesopotâmia. Olha só, Afeganistão, Paquistão, Babilônia, Arábia, Mesopotâmia. Esses nomes, o que lembram para vocês? Mas eu quero ler com os irmãos, eu quero ir lá no livro de Daniel, e eu quero ler com vocês um sonho que o rei Nabucodonosor teve. E o vídeo do pastor Jefferson vai destrinchar esses últimos detalhes que eu estou falando aqui, desses 4 reinos, quem é a Babilônia, tá. Ele vai trazer de modo muito claro para vocês o que eu estou tentando dizer em resumo aqui. Mas se você vai em Daniel capítulo 4, versículo 9, olha só o que está lá. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Quem é Beltesazar? Daniel. O rei da Babilônia chamava ele de Beltesazar, chefe dos magos, Daniel. E ele fala que Daniel, então, vai dizer para ele o significado do sonho. Aí, eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. Era assim, as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Isso aqui é Nabucodonosor contando para Daniel. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam-se à sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro de bronze. Mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Então Nabucodonosor viu uma árvore muito frondosa, e essa árvore era o próprio reino de Nabucodonosor, do reino da Babilônia. E ali então é dito para que esse reino seja cortado, seja caído, derribado. Mas foi dito profeticamente que a raiz com a cepa, que é aquele pedacinho, né, do tronco quando eles deixam ainda na terra, que às vezes a criançada sobe em cima e fica brincando, aquele pedacinho ia ser deixado e ele seria atado
de ferro e bronze, com cadeias de ferro e bronze. Tinha que ser amarrado, mas não destruído. Então você vê o reino da Babilônia, da antiga Babilônia, caído. Quer dizer, ele teve uma ferida mortal, cortaram, mas ele foi mantido com a raiz para renascer, meus amados. E ele foi amarrado com cadeias de ferro e de bronze. Presta atenção. Nós estamos vendo aí os reinos de ferro e de bronze. Roma é o reino de ferro. E o bronze, se eu não me engane, né, aqui eu li de novo, acho que é a Grécia, sei lá. Alexandre o Grande, Pérsia. Alexandre o Grande por todo o Oriente Médio. Presta atenção. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Você vai ver, meus amados, que Nabucodonosor, ele foi salvo. Ele era muito orgulhoso. E Nabucodonosor teve o seu reino retirado por um tempo, ok? Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens o constitui sobre ele. É Deus mostrando a soberania dele para Nabucodonosor, mas era profecia para os últimos tempos. E isto vi eu, o rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Daniel, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti um espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, ou Daniel, não lhe turbe o sonho, não lhe perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Quer dizer, Nabucodonosor então acalma Daniel, né? Respondeu Daniel e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu... Deixa eu ajustar aqui porque eu tô com a marcação. E se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos os ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e lhe dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Olha só. Nabucodonosor virou um animal por 7 anos. Por 7 anos, meus amados, o reino dele caiu. Você vai ver aqui que a grande tribulação, ela tem 7 anos. No final de 7 anos, Deus restitui a Nabucodonosor o seu reino. Nabucodonosor já volta convertido. E ele então tem um reino, é salvo. Amém? Você vê a salvação de Nabucodonosor no final de 7 anos. Você vai ver a volta de Jesus no mundo, a segunda vinda de Jesus depois de 7 anos da grande tribulação. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino, meu rei, tornará a ser teu, depois que tiverdes conhecidos que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real?
com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha a vaidade de Nabucodonosor. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, caiu, e a tua morada será com os animais do campo, e fartião comer ervas como os bois, e passearão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu, Nabucodonosor, bendisse ao Altíssimo, e louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e aos moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Desculpa a emoção, mas se você tenta imaginar o rei Nabucodonosor, o cara era terrível. E Deus o trouxe, e ele se humilhou, e ele um dia reconheceu que quem tem a glória de tudo é Deus. Deus castigou Nabucodonosor por 7 anos, literalmente. No final de 7 anos, Deus se revelou a Nabucodonosor e o restituiu, ok? Então você vê aqui uma profecia pessoal para o rei Nabucodonosor em pessoa, e você vê ele no final declarando a glória de Deus, e ele foi salvo, e a gente vai encontrar ele no céu. Mas profeticamente, você vê a terra passando por 7 anos de grande tribulação, como nunca houve, nunca jamais haverá. E Deus é quem manda a grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses, lá no início do capítulo, você vai ver, acho que é capítulo 2, que Deus fala que ele mandou o espírito de engano para que aqueles que não amaram a Deus, mas odiaram, né, a instrução de Deus, amassem o espírito de engano, que no caso é o anticristo, que vai se manifestar depois que aquele que o detém for retirado, que é a luz do mundo. E aí então entram as trevas na terra. Então você vai ver essa base, amém? Então o anticristo ele vem como um juízo de Deus àqueles que se rebelaram contra a palavra de Deus. E por 7 anos esse mundo, né, vai sofrer como nunca sofreu. E no final de 7 anos vem Jesus Cristo e se revela. E você vê essa informação casada aqui, né, no livro de Daniel, que eu já perdi aqui a informação. Eu já perdi, meus amados, me perdoem, porque é muita coisa, a caneta escorregou aqui, eu perdi. Mas quando a gente vê lá em Daniel, quando ele fala dos 4 reinos, e ele vê o leão, ele vê o urso, e ele vê o leopardo com 4 asas, e no final ele vê a besta. Agora eu quero concluir esse estudo, e eu espero que eu não esteja fazendo confusão na cabeça de ninguém. O que eu quero dizer com a besta? E o pastor Jefferson vai explicar muito bem lá, né, do anticristo. Eu te aconselho a ver o estudo dele sobre quem é o anticristo, sobre, por exemplo, a marca da besta, o estudo que ele deixou lá sobre a Babilônia, porque vai fechar muito bem esse entendimento, é por isso que eu estou aqui falando com os irmãos. O pastor Jefferson, nos estudos, ele mostra que o anticristo, ele vai vir do Oriente Médio. Ok? E se você vê também um outro pastor, um homem de Deus, Perry Stones, ele também nos seus estudos mostra que o anticristo vem lá do lado muçulmano da terra, do Oriente Médio. E vários homens extremamente sérios, homens de Deus, que realmente estudam a fundo os estudos proféticos, todos têm uma coisa em comum.
O anticristo vai vir do Oriente Médio. A antiga Babilônia, ok? Afeganistão, Paquistão, Babilônia, Arábia, Mesopotâmia. E se você olha essas nações, elas são todas muçulmanas. E qual que é a Sharia, né? A base de punição que eles têm para os chamados infiéis? A decapitação. E o reino do anticristo vai fazer exatamente o quê? Decapitar os infiéis. Então nós estamos falando aqui que essa quarta besta é literalmente o anticristo. Mas aqui ele fala que ele vem, ele é o oitavo rei, ele vem do 7, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você vai lá no estudo do pastor Jefferson, ele vai destrinchar esse assunto desses reinos. E ele mostra claramente que esses reinos, eles eram todos do Oriente Médio. E ele conta que são 10 reis que vão receber poder e eles vão entregar o poder para o anticristo. Agora, batendo um papinho aqui, muito simples, muito pobre, mas é um papinho que vai te abrir o entendimento. Imagina o que está acontecendo no mundo. Eu, Ana Paula, moro na Europa, eu moro na Itália, no sul da Itália. E eu estou vendo, chegando aos milhares por dia, já há uns 3, 4 anos, barco cheio de imigrantes. E de cada 10 imigrantes, 8, 9 são muçulmanos. E se você começa a caminhar em certas cidades grandes da própria Itália, elas estão abarrotadas de muçulmanos. Marroquino, indiano, africano, paquistano e toda essa terra da onde está tendo guerra. E eles estão fazendo o quê? O ISIS. O ISIS, no meio da bagunça, ele está matando muita gente, está acabando com muita gente, mas está expulsando muita gente. E se você vai lá nas terras no Oriente Médio, a maioria está tudo desolada. Não tem como morar naquele lugar. É só entulho e guerra. E as pessoas estão fugindo. Só que elas não mudam a fé delas. Elas continuam muçulmanas. Por um motivo que eu não sei qual é, elas continuam. Porque foi colocado para eles que esses muçulmanos do ISIS são chamados muçulmanos radicais. Mas que o muçulmano normal não é assim. Porque eles pregam toda uma outra filosofia de vida. Mas se você lê no Alcorão, se você vê no Alcorão, e aí são descrições dos estudiosos do que é realmente a fé muçulmana, tem essa coisa. Se o infiel não quiser se converter ao islamismo, você mata ele. Tem que matar. E é por isso que a gente vê essa perseguição dentro dos países muçulmanos de morte. Eles guerreiam entre eles. E eu não sou muito fã de estudar a religião muçulmana porque me desgasta muito, mas o que eu já vi é isso. E você talvez estudou mais do que eu, entende mais do que eu. Então o que está acontecendo? Os caras estão sendo expulsos. Eu já observei isso desde o início. A gente vê mulher, a gente vê criança. A gente vê mulher, a gente vê criança. Mas a gente vê mais homens do que mulheres vindo para a Europa. Você vê, por exemplo, num barco com 100 pessoas, talvez 20, 30 está entre criança e mulher. Está entre criança e mulher. Os 80 que sobem é tudo homem. E eles não são velhos, não são idosos. É tudo homem em idade saudável. Entre os seus 16, 14, 12, 13 anos, até os seus 30, máximo 40 anos. Talvez já chegue aí a uns 50, mas nem isso. Então você vê uma juventude caminhando pela Europa. E aí você vê a Alemanha está abarrotada, a Áustria está abarrotada, a Holanda está abarrotada, a Itália está abarrotada, a França nem se fala, porque a França no silêncio foi indo. Na França não foi igual está agora, que está chegando na Itália aos milhares, não. A França tem muitos anos, na Inglaterra também, muitos anos que eles estão vindo aos pouquinhos. Se você vê filmes europeus, às vezes você vai ver, né, na Inglaterra, tem muito indiano, tem muito marroquino, tem muito muçulmano. E você vê a fé muçulmana expressa. Então, meus amados, é uma estrutura. E foi dito que eles têm um projeto de conquistar a América, os Estados Unidos, em 100 anos. Quer dizer, se eles não conseguirem nos primeiros 10, eles pulam para o plano dos segundos 10 anos. Pelo terceiro, 30 anos, 40, 50, até chegar a 100 anos, eles têm que conquistar os Estados Unidos.
E se diz que nos Estados Unidos também já está minado de muçulmanos. O Brasil, quando eu morava no Brasil, eu nunca ouvia falar na fé muçulmana, eu não tinha ideia que existia essa fé no mundo, porque a gente nunca via, não tinha uma mesquita, não tinha nada. A gente ouviu falar do catolicismo, do catolicismo ortodoxo, do Seixonoye, do espiritismo, da Mucumba, da Umbanda, do Candomblé, da Mesa Pranga, Mesa Preta, Allan Kardec, tanta coisa, mas de muçulmano eu nunca tinha ouvido falar. Agora, se tem uma fé que está sendo falada tanto no Brasil nos últimos 2, 3 anos, são os muçulmanos. E você vê o governo brasileiro liberando visto para eles entrar às pencas no Brasil. E o mesmo está acontecendo na Europa, o mesmo está acontecendo nos Estados Unidos, agora com a ascensão de Donald Trump, a coisa deu uma bloqueada, uma fermada, mas já está lá dentro, está cheio. Mas o que eu quero dizer com isso? Você vê na Europa chegando famílias muçulmanas. Eles não têm visto, aí eles tentam achar um visto e o governo está favorecendo, viu? O governo está ajudando. Você vê que isso está dentro da agenda global. Isso está dentro da agenda dos Illuminati, dos senhores do mundo. É uma coisa entre eles. Porque o governo, que é ocidental, não teria um motivo para trazer tanta gente. Ou será que eles têm uma cabeça mais inteligente do que a nossa? Nós que somos povo, já vimos uma ameaça que está chegando, por que eles não vêm? O que tem na cabeça desses governantes que eles não veem essa ameaça? Vamos ser sarcásticos? É claro que eles sabem o perigo que está aqui dentro. Eles estão trazendo para dentro da nossa terra. Então isso só poderia ser feito com um projeto anticristão, do próprio anticristo. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já opera no nosso meio. Então tudo está casado. Não é dinheiro não, meus amados. Porque governo de país nenhum precisa de si mesmo por dinheiro. Eles não precisam, a Europa não precisa do dinheiro de ninguém. Aí a Arábia Saudita manda dinheiro, é só dinheiro a mais. Mas eles não precisam do dinheiro da Arábia Saudita. Os Estados Unidos não precisam do dinheiro dos Emirados Árabes. Todas essas nações são ricas, estavam super bem. Eles não precisavam alterar a sua harmonia para encher de gente estrangeira. Então você presta atenção, chega um casal muçulmano na Itália e eles têm uma criança dentro da Itália, eles fazem um filho aqui dentro, e se tem uma coisa que eles fazem rápido é filho, porque eles precisam crescer a família deles, porque eles precisam dominar a terra por número, em número maior, porque se eu faço 10 filhos, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 18 anos, os meus filhos são cidadãos europeus e eles vão poder votar. Eles vão poder entrar para as escolas europeias e eles vão ser cidadãos europeus. Apesar de serem muçulmanos, de raiz muçulmana, são europeus. E quem sabe, numa manhã, eles podem entrar até para a política do país, como é o caso da Inglaterra, que é a cidade de Londres, o prefeito é muçulmano. E você vê o cara, você vê que ele é todo escuro, não tem nenhuma raiz europeia, não parece uma pessoa da Europa, né? É um muçulmano, escuro, de pele escura, de cabelo escuro, com a expressão muçulmana. Então, amanhã nós vamos governar o país e nós vamos dominar com o tempo, no silêncio. Só que como o tempo está correndo e o tempo está correndo, nós precisamos passar para a segunda etapa do plano, porque até agora, em 20, 30 anos, aos pouquinhos estamos migrando para a Europa, porque está do lado. Em 2, 3 horas, um barco chega na Europa, um barco que sai da certa parte da África, ou certa parte de Marrocos, Tunísia, chega na Europa. E a Europa é boazinha, a gente faz comércio, tudo bacana, aos pouquinhos a gente vai migrando para a Europa. 20, 30 anos, nós vamos estabelecendo raiz. Mas agora, como o tempo está curto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um grupo rebelde chamado ISIS, ele vai explodir com o Oriente todo e vai mandar o povo aos milhares para a Europa. Nós vamos gerar um congestionamento imigratório. E já foi constatado que nunca teve uma imigração em massa tão grande como essa que está tendo agora. E você vê isso acontecendo. Agora na Europa começa a primavera, verão. O mar fica quente, fica calmo. Tem dias que parece uma tábua. Aí eles vêm nos barcos aos milhares, descarregando nos portos. A televisão italiana começa a mostrar. É igual formiga. E eles ficam nas praças, eles ficam nas ruas, eles ficam nas portas do supermercado, já estão matando, já estão perseguindo, já estão batendo, já estão traficando droga, já estão fazendo bagunça nas ruas de cidades grandes como Milão.
mas estão bem, tá tudo normal. Então você vê uma mina, eles vão minando a Europa. Eles vão minando a América, eles vão minando o Brasil, eles vão minando aqui, vão minando ali, devagarzinho. Um exército, quando ele quer dominar, o que ele precisa fazer? Ele precisa invadir. Se você tem uma nação poderosa, como por exemplo a França, você não pode entrar lá e bater guerra contra a França, que a França acaba com você. Ela tem armamento para isso. Então nós vamos ser inteligentes, nós vamos fazer a Operação Cavalo de Troia, nós vamos entrando aos pouquinhos, com um sorriso no rosto, benzinho, bacaninha, até que a gente chegue num número suficiente para mudar as leis, para mudar as regras, para mudar o tempo. Nós vamos entrar para a polícia, nós vamos entrar para o exército europeu, nós vamos fazer parte da cultura deles, mas na realidade, sabe o que nós somos? Inimigos. Eu estava vendo na televisão, alguns animais na natureza, eles se camuflam para comer outro animal. Aí mostrou 2 peixes. Uma peixolina, um peixinho fêmea, desculpa, porque com o italiano eu embrulho a língua. Um peixinho fêmeo, a peixinha fêmea, e um outro peixe, que é exatamente igual ao peixe masculino da peixinha fêmea. A peixinha fêmea viu aquele peixe que parecia o macho da espécie dela, e para procriar, ele ficava fazendo tudo que o peixe verdadeiro macho faz para conquistar a fêmea, até eles conseguirem se acoplar, digamos assim. Então, a peixinha fêmea, quando ela viu aquele peixe, ela se aproximou, ela ficou olhando, porque na sua genética está programado que aquele peixe faz algum ritual, né, para chamar a atenção dela, e ela se aproxima e eles dois fazem filhos. Só que quando ela se aproximou pensando que era um peixe da espécie dela, era um peixe inimigo que a abocanhou e comeu a peixinha fêmea de uma vez só, engoliu. E a natureza está cheia disso aí. Animais que passam-se pela mesma raça, mas na realidade eles querem comer o dominante. Isso está fazendo os muçulmanos no mundo inteiro. Eles estão se passando por uma coisa que no final, qual que é o interesse deles? Dominar o mundo. É o império ressurgindo. É o anticristo lançando as suas bases. E a Babilônia, o Afeganistão, o Paquistão e toda essa turma arábia é tudo mais ou menos isso aí. Eu não sei dizer, o pastor Jefferson fala quem é a Babilônia hoje, ele fala qual que é o nome da cidade hoje que representa, aonde está a Babilônia, não sei se é Irã, Turquia, não sei. Eu sei que é uma nação muçulmana que está lá hoje. Ela não foi retirada, ela não sumiu do mapa. Continua lá no mesmo lugar, na terra dela. Israel foi arrancado da sua terra, vagou pelo mundo e agora volta. Mas a Babilônia sempre teve o seu povo ali. Séculos e séculos, eles estão lá até hoje, tá? Agora, por que eu estou falando isso tudo aqui? Você vê aqui no capítulo 17 de Apocalipse que as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste é a besta. Esses odiarão a meretriz. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento. O executem, a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos prestar atenção, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu gostaria que os irmãos levassem em consideração. Se te toma 1h30, 2 horas do seu tempo, imagina que toma também o meu tempo, 1h30, 2 horas do meu tempo. Eu podia limpar a minha casa, estou precisando fazer algumas coisas na minha casa, por exemplo, tem que lavar banheiro hoje, eu preciso guardar umas roupas, preciso pôr roupa para lavar, são 10h30 da manhã, meu marido por volta de 12h30 chega em casa, ele não pode encontrar essa bagunça, então eu também, meus irmãos, tenho as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, mas eu faço isso, eu faço com muito amor, porque eu sei que isso que eu estou fazendo aqui hoje não vai passar. O banheiro eu vou lavar ele agora, já amanhã tá sujo de novo. A roupa eu vou guardar no guarda-roupa, já amanhã eu tenho mais outra máquina de lavar para lavar. Então, eu estou investindo no que é
que não é perecível, nos tesouros do céu. E eu estou usando dessa mensagem de alerta para você entender o perigo que nós estamos nele. E isso gerar temor no teu coração. Amém? Preste atenção. A besta que suportava a grande meretriz nas costas, ela vai odiar a mulher. Quer dizer, a tal besta que está sendo descrita aqui, ela vai odiar a meretriz e vai devorar, vai acabar com ela. E aqui fala que essa meretriz, essa mulher, é a tal da grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora vamos pensar na realidade que a gente está vendo hoje. Quem é essa cidade que domina sobre os reis da terra? Amados, dê uma olhadinha no Vaticano. O Vaticano, ele é imutável. O Vaticano, se você entra dentro dele, você não vai ver casa de gente normal. Você vai ver todo o complexo, né? Toda a cúpula católica do mundo. Ali tá só os prédios que juntos formam a potência do catolicismo romano. Você não vai ver uma casa da Dona Maria, do seu José, você não vai ver a quitanda, você não vai ver o pão, mas você vai ver um complexo que ele é todo feito por prédios político-religiosos do Vaticano. Do lado de fora do muro do Vaticano, você vê a cidade onde tem a quitanda da Dona Maria, a paneteria do seu José. O que eu quero dizer com isso? Que é um reino. Lá dentro está o complexo que governa o mundo inteiro. E não tem como você dizer que não. O catolicismo é a religião, uma das religiões mais abundantes no mundo inteiro. O Brasil é católico, os Estados Unidos é católico, você vai no Japão, tem igreja católica. E onde você vai no mundo deve ter uma igreja católica. Só nas nações muçulmanas que não. E se tem, eu não sei nem como que é. Aonde tem, no Oriente Médio, uma nação muçulmana, você com muita dificuldade vai encontrar a igreja católica. Mas tirando elas, todo o resto do planeta tem catolicismo. E o catolicismo carrega uma herança babilônica, paganizada, egípcia paganizada, oriental paganizada, que é o que eu falei no início do vídeo. Quer dizer, o catolicismo, por muitos séculos, ele esteve assentado na base da filosofia da besta. Quer dizer, nós trazemos o culto aos deuses pagãos de modo escondido, camuflado, mas a gente segue o Deus Sol, que seguiu lá na Babilônia. Os reis da Babilônia adoraram o Deus Sol, Baal, a deusa Íris, eu não sei o nome da cristiana, da mulher. E eles adoraram esses deuses todos, nós também adoramos, só que de modo bem escondidinho. Então ela está sendo sustentada. Você vê o Papa andando de acordo com os presidentes, com os políticos, com o rei. Você vê presidente do Iraque visitando o Vaticano. Isso aconteceu ano passado. Sabe o que eles fizeram? O pessoal dos museus italianos aqui, ele deu uma passeada na Itália, né, com algum governante, aquele presidente do Iraque, aquele que usa um turbante escuro e usa uma roupa escura, tem óculos e tem barba branca. Eles cobriram as estátuas nuas, eles cobriram alguns quadros da Itália para não ofender o presidente do Iraque, que é muçulmano. Quer dizer, essa estátua de mulher pelada, esses quadros, né, absurdos de cenas estranhas, isso ofendia o culto muçulmano do presidente do Iraque. Então eles cobriram tudo. Isso deu uma polêmica aqui na Itália, isso deu uma polêmica, mas no final cobriu tudo do mesmo jeito. E aí você viu ele lá visitando o Vaticano, cumprimentando o Papa. Você vê o Papa dizendo que a gente tem que aceitar os imigrantes, porque são fugitivos, tadinho deles, eles estão morrendo lá no país deles. Então você vê essa conjinga, né, essa mindinga, essa morrinha que está carregando aí por muito tempo. O Papa, ele é bonzinho com todas as religiões, fazendo o tal do... como é que chama o culto a várias religiões? Eu esqueci o nome aqui, porque é tanta coisa a gente esquece, né? Se eu lembrar depois eu falo. Mas você vê o Papa se juntando com os evangélicos, se juntando com os espíritas, se juntando com os muçulmanos, com os budistas, com os indianos. Você vê várias vezes aí nos vídeos no YouTube o Papa no Vaticano recebendo todo mundo, né?
Então você vê aí a prostituta, a grande meretriz, se prostituindo com quem? Com os reis da terra. E ele tem como base o governo da besta. Porque é importante para Satanás que o Vaticano, que foi gerado, né, do útero de Satanás para o mundo, quer dizer, é o falso culto a Deus através de uma religião que se diz cristã, mas prega idolatria, prega tanta coisa que a gente sabe, que isso espalhasse para o mundo inteiro e mandassem muitos para o inferno. Porque os idólatras não entrarão no reino dos céus. Não tem jeito, a Bíblia fala que não é não. A última palavra é de Deus. Era necessário um reino europeu, né? Porque o Vaticano vem na Europa, então essa cultura do Império Romano conquistar também o mundo. Você vê o Império Romano, de modo ou não, conquistando as Américas, trazendo o catolicismo para os índios, matando os índios, estrupando os índios, impondo a cultura católica para os índios e para todo mundo. Então foi um império que conquistou o mundo inteiro, um principado que está por detrás disso. Cada uma dessas grandes potências que a gente vê operando no mundo tem um principado demoníaco que opera, potestades e principados, não tenham dúvida. Então, perseguiu através da Inquisição da Igreja Católica, que matou milhares e milhares e milhares de pessoas cristãs. Matou os apóstolos, matou profetas, matou pessoas no mundo inteiro. Você vê o catolicismo, hoje não faz mais, inclusive o Papa pediu perdão, disse que não faz mais não, mas matou também. Você vê o catolicismo, o reino romano perseguindo cristãos, e a Bíblia fala disso. Então você vê que ele teve a sua importância e também foi chamado de Babilônia. Por quê? Porque o catolicismo romano trouxe confusão na cabeça das pessoas. Houve um tempo que eles diziam até que quem lia a Bíblia ficava doido, então a Bíblia não era para todo mundo ler. E aí eles faziam as missas em latim. E por aí vai. Você vê a adoração a Maria sendo muito superior à adoração ao Cristo da Igreja Católica. E etc, 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 etc. Mas vai chegar um momento que a própria besta vai odiar a grande meretriz e vai matá-la. E você vai ver o anúncio da queda desta Babilônia caindo através do livro de Apocalipse, capítulo 18, que está escrito: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações da terra têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque Deus ele vai punir os seguidores de santos, dos idólatras. Deus vai punir. E Deus está falando: sai dela. Se você é católico, sai do catolicismo, em palavras curtas, para que você não seja cúmplice dos seus pecados. É uma igreja que prega tudo que Deus fala que não se pode fazer. Culto aos mortos. A idolatria, além dela ser idolatria, quer dizer, ela colocar aquele ídolo à frente da potência de Deus, é culto aos mortos, porque Maria, mãe de Jesus, faleceu, todos os santos morreram, e você vê os católicos acendendo vela para mortos, para as almas dos mortos, crendo no purgatório e tanta besteira. Então corre para você não ser cúmplice dos seus pecados e não participares dos seus flagelos. Isso é para quem ficar na grande tribulação. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou,
Pranto nunca hei de haver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. E aí você vê o lamento dos admiradores da Babilônia. O evento que vai acontecer na cidade do Vaticano vai terminar em fogo. Eu posso dizer isso porque a Bíblia está falando. A cidade do Vaticano, se não toda Roma, vai ser consumida pelo fogo, pela fome. E olha só, a própria besta vai invadir o Vaticano, vai invadir a Roma. Porque se a Bíblia fala de fome, de pranto, você não vai ver só os cardeais, os bispos e o papa sofrendo e as freiras. Você vai ver a de lá dela também. Mas olha só o que vai acontecer com o lamento dos admiradores da Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em só uma hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra. Porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel e de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros e escravos, até almas humanas. Presta atenção, meus amados. Presta atenção. A Itália, ela é uma grande produtora de mármore. Tem muito mármore na Itália. A Itália, ela é famosa pelo seu chamado macarrão ou pasta. Dizem ser um dos melhores tibos do mundo, quer dizer, diz que a comida italiana é uma das melhores do mundo. Você vê a Itália também em primeira fila aí com arquitetura. Grandes arquitetos no mundo inteiro se inspiram na arquitetura italiana, nos arquitetos italianos. A Itália, se você vê um italiano, você conhece que é italiano pelo modo como ele se veste, da sua excelente elegância. Agora não muito, mas os italianos para se vestir, você vê a diferença, sabem se vestir. O italiano, ele gosta de seda, ele gosta de linho fino, ele gosta dos melhores tecidos. O italiano, ele tem muitas obras de arte, são os quadros, são as galerias de arte. Então você vê aqui o bálsamo, o vinho italiano é famoso, o azeite italiano é extremamente famoso. Tá? Gado e ovelha, não sei dizer tanto, cavalos, de carros, né? Você vê os carros italianos. Então, meus amados, você vai ver uma grande devastação na Itália, mas principalmente em Roma. Você vai ver uma grande devastação. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, é o Vaticano, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Meus amados, se a besta que está falando aqui, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, você vê que a destruição do Vaticano não é de um meteoro, de uma tsunami, que sabe lá do que, mas é de nível atômico. Pode ser muito bem o Irã, ou o Iraque, ou a própria Arábia Saudita mandando uma bomba atômica no Vaticano. Porque você vê o quanto que os islamistas odeiam o Vaticano.
E se você dá uma olhada aí pela internet, você vê as tantas ameaças que têm sido feitas pelo ISIS para com Roma. O Papa uma vez chegou a criticar o islamismo. Eu não lembro, vai estar lá no vídeo do pastor Jefferson Neto, e ele disse que o presidente, acho que do Irã, virou para o Papa e falou: se você não retirar suas palavras, nós vamos queimar vocês. E ali o Papa depois pediu desculpa. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutaram no mar, conservaram-se de longe. Roma tem um grande porto. Tem um porto na cidade de Roma muito grande. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque tem o porto, sai tudo de lá. Porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus, ele julga a causa dos santos. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais e jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Olha só. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Você vai ver claramente que a cidade do Vaticano vai desaparecer. A Bíblia fala que ela vai desaparecer, que um anjo forte levanta uma pedra como grande pedra de moinho e a arroja para dentro do mar. Detalhe, nós temos o mar Mediterrâneo, que tem um lado, que é o mar que eu tenho aqui, e do outro lado nós temos um outro mar, que eu esqueci o nome. Me perdoem, amados, mas tem um outro mar. Tem o mar Mediterrâneo, ou chamado Mar Iônico, e do outro lado tem um outro mar, que é o mar que banha a cidade de Roma. Eu poderia olhar aqui no mapa agora, mas eu vou perder só tempo. Olhe você. Mas não é o oceano que banha a Itália. A Itália ela é cercada por dois mares, o mar Mediterrâneo e o outro mar que eu esqueci o nome. E a Bíblia fala que uma pedra como de um moinho vai ser arrojada para dentro deste mar. Então, meus amados, se vai ser explodida uma bomba atômica, porque o anticristo vai mandar destruir Roma no final. Porque olha só, pode o anticristo governar sendo ele de origem muçulmana, porque ele volta da terra da Babilônia. A Babilônia ficou na raiz e ela vai voltar a ser. Então você vai ver o império do anticristo provavelmente vindo do Oriente Médio. E prova disso é que o próprio Oriente Médio já está instalando o seu povo no mundo inteiro, que é o que eu falei anteriormente. Então, isso já está preparado. E essas pessoas vão virar islamistas radicais, porque eles vão conseguir cumprir aquilo que tem, porque eles vão ouvir a besta. O falso profeta, o anticristo, vai governar esse povo. Então, eles vão seguir o que o anticristo falar. E o anticristo vai mandar decapitar os infiéis. E todo cristão é infiel. Todo aquele que não aceita a marca da besta ou, em palavras curtas, não vai se aderir à religião islâmica, vai ser decapitado. O que está acontecendo agora na terra deles vai acontecer no mundo inteiro. Junto com as trombetas, com as taças e os flagelos, vai acontecer isso também. Presta atenção.
Então pode o anticristo ser poderoso no mundo com o Papa também sendo poderoso no mundo? Quer dizer, o anticristo fala uma coisa, o Papa fala outra? Se o Papa não vai aceitar abrir mão da idolatria, vocês acham que o Vaticano vai aceitar abrir mão daquilo que ele prega por tantos séculos? Lógico que não. Então ele vai ser de igual adversário com o anticristo. O anticristo tem que destruir isso aí, ele tem que acabar com essa glória toda. E ele só pode acabar com a glória do catolicismo acabando com a origem da onde ele nasce, o reino dele, a base que está lá no Vaticano. Destruir tudo ali, acabou, devassidou, acabou tudo. Vai sobrar as igrejas católicas no mundo inteiro, o povo vai chorar. Porque o catolicismo toca o mercado mundial aí através dos santos, das festas católicas também. Então o anticristo odeia eles e ele vai matá-los, vai se voltar contra a meretriz. E isso é o juízo de Deus para com eles. É o juízo do próprio Deus para com eles. E aí então você vai ver somente o anticristo governando o mundo inteiro, com a lei da sua Sharia. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Eu aqui falei tanta coisa. Eu falei muita coisa. E é um assunto que você só pode destrinchar aos poucos. Para aqueles que já acompanham muitos estudos de Apocalipse, coisas várias, fica só um complemento a mais muito rico. Mas para esses que estão chegando agora, eu te convido a caminhar no canal e ver os estudos do livro de Apocalipse e tudo que está escrito lá. E você vai ver como que casa. Hoje, diferentemente da minha opinião antiga, antes eu cria que a besta e a meretriz era uma coisa só porque eu não tinha entendimento, mas eu vejo agora como que se descortina. Eu sempre soube que a meretriz era o catolicismo, mas eu pensava que a besta que surgiu do mar é a chamada besta religiosa. E não é bem assim. Ela é uma besta religiosa porque ele vai trazer o islamismo no mundo. Mas ele vai voltar-se contra a meretriz, que é a grande Babilônia, a grande prostituta, ou o catolicismo, o Vaticano. Fica muito claro. E isso, meu amado, só prova para mim que não tem um lugar na face da terra que vai ter segurança após o arrebatamento. Se você fugir no Brasil para qualquer lugar, você vai ser devastado pelos seguidores do anticristo. Aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida. E tem muitos. Porque eles nasceram e morrerão amando a religião deles. Eles morrem por amor ao Islã, eles se explodem por amor ao Islã. E Deus já sabia, porque Deus é onisciente. Lembrando que vai ser como nos dias de Noé. Nós temos que levar em consideração que na Terra hoje não tem só seres humanos. Tem também os nefilins modernos. Creia-me. Porque em contrapartida, enquanto o mundo oriental, nós somos ocidental, enquanto o mundo oriental, enquanto o Oriente Médio está se preparando para dominar o mundo e vai dominar e só vai ser derrubado por Jesus Cristo, só Jesus vai poder acabar com essa bagunça. Enquanto isso tudo está se formando, enquanto o Vaticano continua mandando gente para o inferno através das suas práticas pagãs e toda a sua prostituição, os Illuminates, os senhores do mundo, os grandes poderosos dessa terra, estão preparando para abrir o portal do inferno. Você vai lá no CERN, na Suíça, eles estão lá trabalhando para quê? Para conseguir estabelecer contato com uma nova dimensão. E Deus trancou espíritos no abismo, mas eles vão conseguir abrir um portal dimensional. De fora se pode abrir, de dentro não, porque eles estão alterando a matéria. Isso é um outro assunto cabeludo. Porque o que acontece? Dizem que eles tendem a querer formar o chamado buraco negro. O buraco negro, ele vai literalmente, e aí você tem um vídeo aqui, eu não sei se eu conseguiria colocar ele também, eu vou tentar pôr ele também no canal, vamos ver, eu tenho que me organizar hoje para tudo isso, né, pra gente destrinchando esses assuntos, eu vou tentar. Mas a alteração da matéria, a alteração das partículas, a alteração do átomo, gera reações
que nos conduzem a coisas que nós ainda não conhecemos. Porque o que é a fusão nuclear? Eu vou explicar. É a explosão dos átomos. Mas basicamente é o quê? A fusão nuclear, ela agita os átomos de tal forma, em tal força, que eles vão se batendo uns aos outros e vão se dividindo e se vão multiplicando entre si. É por isso que gera aquela energia atômica tão forte. Mas se eles vão se dividindo, ignorantemente eu posso também interpretar isso como que portas vão sendo destrancadas. Porque até que ponto um átomo pode se dividir? Até o ponto de formar um espaço temporal? Até o ponto de formar um chamado buraco negro? Por que o nome negro e buraco? Isso não me lembra abismo? Até o ponto de abrir uma outra dimensão? Um chamado funil, o caminho da minhoca, como eles dizem? E se essa explosão, se essa força gerada for muito grande, ela não poderia formar um tubo muito maior por onde poderiam passar os espíritos do inferno para cá? Do abismo, não do inferno, do abismo para cá? Então, enquanto, meus amados, o Oriente Médio está se preparando para dominar o mundo com o islamismo e o anticristo e o seu espírito já opera e eles já estão se formando e os senhores do mundo estão abrindo as suas fronteiras para trazer, porque eles creem no anticristo, porque isso é pregado para eles. Em contrapartida, eles também estão trabalhando para abrir os portais dimensionais do inferno ou do abismo, chame como você quiser. E nesse meio tempo, Deus, próprio Deus, está preparando a natureza para vir com tudo na Terra. Através de meteoros, através de tsunamis, através de grandes terremotos, através de chuva de pedra de granizo de 35, 40 quilos, através dos animais que vão virar verdadeiras bestas e vão atacar os homens, através de pragas de todo tipo, de guerra. Então, meu querido, minha querida, é um vídeo pesado, é um vídeo cabeludo, é um vídeo grande, mas é um vídeo para alertar você que nós estamos muito perto desses acontecimentos. Eu vejo na televisão a Europa, você vê a França cheia de atentados terroristas, você vê a Inglaterra sofrendo ataques terroristas. Você vê a Alemanha sofrendo ataques terroristas. Você vê a Áustria sofrendo ataques terroristas. Mas a Itália até agora não aconteceu nada. A Itália ainda está bem conservada. Como mais? Por quê? A Itália vai ser em 1 hora. Não vai ser uma praça, um louco que vai sair disparando no povo. Não vai ser, meus amados, um outro que sai desgovernado com caminhão e mata muitos. A Itália vai ser uma bomba dentro do Vaticano, literalmente falando. E vai chacoalhar o mundo inteiro. Então os acontecimentos estão aí. Nesse meio tempo, você vê Donald Trump querendo construir a embaixada dentro de Jerusalém. E aí você vê o Oriente Médio ficando nervoso. Israel está começando a achar que está começando a ter chance. O anticristo vai fazer um pacto de 7 anos com Israel, porque Israel, em torno de Israel só tem islamismo, só tem o povo islâmico. E na metade do pacto, o anticristo vai rasgar o pacto com Israel, porque ele vai querer ser adorado ali dentro. Se o anticristo vai acabar com o Vaticano, porque seria uma força de igual adoração em relação a ele vai acabar com esse Vaticano. Ele vai enfraquecer totalmente o catolicismo, o cristianismo no mundo inteiro. Por que ele não vai querer também se assentar no trono de Deus dentro de Israel? Porque Israel, o templo, é onde Deus se assentou, é o trono de Deus. Na época do Salomão, na época de Davi, você via a glória de Deus que enchia o templo. Agora Satanás vai querer encher o templo. Só que o judeu não vai querer, aí ele vai fazer o quê? Vai perseguir os judeus. Israel será sitiada e os exércitos do mundo se reunirão para destruir Israel. Olha o anticristo manipulando o mundo a seu favor, o islamismo entrando em tudo.
Aí no finalzinho você vê Jesus Cristo descendo montado num cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue, e os seus santos com ele, e vão salvar o remanescente de Israel. Presta atenção, amados. A cortina, com o passar dos dias, ela vai só se abrindo mais. E eu tenho certeza que esse trabalho aqui hoje vai ser muito claro, muito esclarecedor para você. E vai servir para aumentar o seu temor. Porque o mundo, ele está caminhando para o conflito final. O arrebatamento pode sim, meus amados, ser esse ano. Eu não duvido. Pode ser ano que vem. Nós estamos com o pé lá. Então, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Eu não sei o que você tem praticado na sua vida. Mas eu posso te dizer só uma coisa. Faça com temor e com amor a Deus. Porque do jeito que a coisa está caminhando, vai ser de uma vez só. O arrebatamento vai ser num abrir e piscar de olhos. E, consequentemente, a grande tribulação, ela vai entrar com tudo de uma vez só. O Vaticano vai resistir até o dia do arrebatamento. Se você ainda acredita nessa fé católica, enquanto a igreja está na terra, vai ser essa zinga-zinga que está aí até hoje, essa morrinha que nunca mais acabou. Mas com a retirada da igreja de Cristo da terra, as 5 virgens prudentes, que está lá em Mateus capítulo 25, as trevas vão cobrir. Não vai ter mais nada para frear o anticristo. Ele vai ter liberdade para fazer o que ele quiser. E ele vai esmagar os reinos da terra. Ele vai pisar, vai sapatear em cima de muitos. Em contrapartida, Deus vai mandar também os seus juízos. Então, meu querido, minha querida, sinceramente, não vale a pena ficar aqui para o que vai vir, não. É melhor você repensar. Se você é católico, eu te convido a ler a Bíblia, coisa que vocês não fazem. E se você lê Bíblia dizendo, eu sou católico, eu leio Bíblia, você está falando um bando de besteira em nome de Jesus. Clame a Deus. Fala, Deus, pela primeira vez eu vou fazer essa oração. Se o que eu ouvi dessa louca que está ali no YouTube falando tanto do Vaticano, do meu Papa, da minha fé, eu nasci católico e morro católico. Mas se o que essa louca está falando é blasfêmia, mostra para mim na Bíblia. Mas se o que ela está falando é verdade, se eu tenho que sair desse sistema, mostra para mim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo tipo de confusão na minha mente agora. Que seja um canal aberto entre eu e a palavra de Deus. Se eu sou católica, eu creio em Deus, eu quero agora ouvir Deus. Não Maria, agora eu quero ouvir a Deus. Eu tenho certeza, se você fizer isso de todo o seu coração, Deus ele vai te mostrar que eu tenho razão. Não eu, Ana Paula, mas razão pelo fato de eu estar falando em cima da palavra de Deus. E aos demais, irmãos, tomem cuidado. A Bíblia fala que a grande meretriz se prostitui. Ela tem as suas crias. E você está dentro de igrejas hoje que estão se adaptando ao catolicismo. Ecumenismo, lembrei a palavra, fazendo parceria com a igreja católica. Ecumenismo. Talvez você está frequentando uma igreja ecumênica, uma religião ecumênica. Toma cuidado, que a sua batata também está assando. E assim, meus irmãos, a gente vira e revira a Bíblia e todo dia encontra tanta situação complicada e tudo está se fazendo em cima de uma base. As trevas estão chegando. A coisa que você tem que fazer é se render ao nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração, porque ainda há tempo de você fazer, de você ser salvo. Amém? Meus irmãos, e assim eu entrego esse estudo, espero ter podido ser prática, né? Falei muito, mas não tinha como não falar muito com esse tipo de tema, mas espero de coração que tenha servido de muito conteúdo para você, tá bom? Que o Senhor possa te guardar e te abençoar. No santo, poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.